Fala pessoal, beleza? Vamos gravar a correção da REC 1 de Física do nono ano, do ensino fundamental, prova agora do dia 18/11, prova do quarto bimestre, beleza? Vamos aqui a primeira questão. Um corpo é abandonado do repouso a 80 metros do solo, sendo gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e o corpo estando livre da ação de forças dissipativas. O instante em que o corpo atinge o solo. Exercício, pessoal, exercício de queda livre, certo? Ele fala que ele parte do repouso, então a minha velocidade inicial é igual a zero, por isso o nome queda livre, né? Parte do repouso. Essa aqui é a minha altura inicial, seria a posição inicial, 80 metros. E essa aqui é a minha aceleração, e ela é para baixo, por isso a gente usa sinal negativo. Se ele quer tempo e eu tenho espaço, a equação do espaço é S igual a S0 mais V0 vezes T menos a gravidade para baixo, T ao quadrado sobre 2, tá bom? A altura final é o solo. Aqui chegou ao solo. E no solo, a altura é igual a zero. A altura inicial é de 80 metros. A velocidade inicial é zero. Não esquece que zero vezes t é a mesma coisa que zero. Qualquer coisa vezes zero é zero. A gravidade é 10, o tempo ao quadrado sobre 2. Se você dividir 10 por 2 é 5. E aqui está ficando menos 5t ao quadrado. Vamos passar isso para o outro lado, vai ficar mais. Então fica 5t ao quadrado é igual a 80. O 5 está multiplicando, lembra? Primeira coisa que você passa é o que está dividindo, depois tira a raiz. Então o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. 80 dividido por 5. Isso aqui dá 16. Depois você tira a raiz. E a raiz de 16 é igual a 4 segundos. Então, o tempo de queda é 4 segundos. Tá bom? Muito bem. A velocidade que o móvel atinge o solo. Então, se eu quero velocidade final, eu faço V igual a V0 mais. Na verdade, eu coloco menos porque a gravidade é para baixo. Menos a gravidade vezes o tempo. Então, a velocidade que ele atinge o solo, a velocidade que ele parte, a gravidade 10 e o tempo 4. Essa velocidade deu menos 40 metros por segundo. Esse menos quer dizer que está descendo, porque a velocidade é para baixo. Se você quiser, você podia ter usado Torricelli. Não sei se alguém arriscou, mas podia. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos duas vezes a gravidade vezes o delta S. Esse delta S, ele é igual a menos 80 metros, porque ele está descendo, ele desce 80 metros. Então fica a velocidade final ao quadrado é igual a zero da inicial, menos 2 vezes 10 vezes 80. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 80, 160. E 2 vezes 10, 1.600. Então, a velocidade é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1.600, que é igual a mais ou menos. Deixa eu ver aqui, ficou um negócio muito grande, deixa eu pensar. Aqui ficou um 40, mais ou menos, tá certinho, um mais ou menos 40. Como ele está descendo, é um menos 40 metros por segundo, descendo. Agora, não tem problema colocar só o valor 40. Não tem problema. O sinal só indica se é subindo ou se é descendo. Se fosse subindo, era mais. Se for descendo, ela é menos. Só isso, tá bom? Então, dá para fazer de duas maneiras. Exercício 2. Quanto, quanto ao movimento de um corpo lançado verticalmente para cima e submetido somente à ação da gravidade, é correto afirmar. Imagina que eu tenho um corpo lançado verticalmente para cima, com velocidade v0. A velocidade do corpo no ponto de altura máxima é zero instantaneamente?
Verdadeiro, né? Por quê? Porque quando atinge a altura máxima, a velocidade é igual a zero quando você está na altura máxima. Ele para de subir. Aqui é verdadeiro. A velocidade do corpo é constante durante todo o percurso. Essa aqui é falsa. A velocidade diminui na subida e aumenta na descida. Então, ele retarda na subida e acelera na descida. O tempo necessário para a subida é igual ao tempo de descida sempre que o corpo é lançado de um ponto e retorna ao mesmo ponto? Verdadeiro. Então, o que acontece? O objeto sobe, o objeto desce. Nesse ponto, nesse ponto, a velocidade fica igual a zero. Aqui a velocidade está diminuindo, v diminui, e aqui v aumenta. O problema é que o tempo de subida, problema não, né? É igual ao tempo que desce. Só que tem que ser da mesma altura. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, considerando a mesma altura. A aceleração do corpo é maior na descida que na subida? Falso. A aceleração é constante e mede menos g para baixo. Falso. Por quê? O tempo todo a aceleração é igual a menos a gravidade, que é constante. Constante. Então, a afirmação verdadeira é a um e a 3. A um e a 3 é a letra E. Bom, essa é a resposta. Muito bem. Exercício 3. Uma pedra é lançada verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade de 40 metros por segundo. Vou fazer um risco aqui. Simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo. Então, na PO, não era simultâneo. Nessa prova é simultâneo. Então, ao mesmo tempo. Simultaneamente, na mesma vertical, outra pedra B é abandonada a partir do repouso, queda livre. Então, tem uma pedra sendo lançada para cima. Vamos dizer que a pedra A, essa foi arremessada com uma V0 para cima, e ao mesmo tempo você tem a pedra B, que é abandonada da V0 igual a zero, do repouso. Essa aqui foi lançada a 40 metros por segundo. Ah, muito bem. E a outra do repouso, no edifício que tem 80 metros de altura. 80 metros de altura. Desprezando a resistência do ar, adotando gravidade igual a 10, determine o instante em que as pedras colidem. O instante em que elas colidem. A gente tem que construir as duas equações de espaço e igualar, achar o tempo. Então, vamos escrever a equação do espaço da pedrinha A. Ela parte do S0. Vamos escrever a equação genérica, depois a gente preenche. Então, S final é igual ao S inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo menos a gravidade tempo ao quadrado sobre 2. Então, o S da pedrinha A vai ser igual a zero, porque é do solo, com velocidade 40 vezes T, menos. Gente, tudo bem que gravidade é 10 dividido por 2 é 5. Então, fica 5T ao quadrado. E a pedrinha B, ela parte de uma altura de 80, só que ela parte do repouso, menos 5T ao quadrado. Quando ocorrer o encontro, eu faço que a posição de A fica igual à posição de B. Então fica 40T menos 5T ao quadrado é igual a 80 menos 5T ao quadrado. Esse 5T ao quadrado dos dois lados eu posso cortar. Então ficou 40T igual a 80. Então o tempo é igual a 80, passa o 40 dividindo. Isso aqui dão 2 segundos. Então a resposta é a letra A, 2 segundos, a hora que elas se encontram. A altura que ocorre a colisão, que elas se encontram. Então é só você substituir numa equação. Pode ser na equação de A ou na equação de B. Vamos supor que eu queira usar a equação de A.
Se eu usar a equação de A, tem que dar a mesma resposta da equação de B. E é 40 vezes t menos 5t ao quadrado. Então, a altura que a pedrinha A bateu na pedrinha B é 40 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Tem que fazer essa multiplicação que dá 80. Primeiro você tem que fazer o quadrado, vezes 4. Então, 4 vezes 20 são, 4 vezes 5 são 20. Então, a altura que acontece o encontro é de 60 metros. Tá bom? Então, eu pedi o instante do encontro e a altura do encontro. As mesmas questões, só que do movimento uniformemente variado aqui, que a gente fez na prova do segundo bimestre. Vamos ao gráfico, pessoal. A aceleração do móvel, que parte do repouso, portanto, a velocidade inicial é igual a zero, varia com o tempo. Vocês precisam lembrar, se o gráfico, ó, para gráficos, presta atenção nisso, velocidade versus tempo. Se você quiser achar o deslocamento, ele é igual a área. Então, velocidade e tempo, a área, deslocamento. E no gráfico, a aceleração tempo, a variação de velocidade é igual a área, tá bom? O instante, então com isso, né? A gente vai pergunta aqui para você. O instante a contar da partir do início, a qual o móvel para. Vamos pensar o seguinte: nesse primeiro momento, você tem uma aceleração positiva, quer dizer que a velocidade aumenta. Nessa parte aqui, eu tenho uma aceleração igual a zero. Então aqui a velocidade fica constante. Aceleração alfa igual a zero, velocidade constante. Então não muda. A partir do 8 segundos, vai ter um espaço aqui onde você vai ter uma área que ela vai ficar negativa. Então, essa primeira, a variação de velocidade é positiva, a velocidade aumenta. No meio, a variação é zero. No final aqui, ó, essa área vai dar uma variação de velocidade negativa. Então, aqui você vai ter um delta V negativo. Só que o negativo tem que ser igual ao positivo, para ele parar. Para ele parar, quer dizer que a velocidade final tem que ser igual a zero. Mas a velocidade inicial já era zero. Então, o que ele ganha, ele perde. Então, isso tem que ser um exercício que a variação de velocidade total tem que ser igual a zero. Então, você vai calcular uma primeira área, vou chamar de área um, e aqui você vai calcular uma área 2, e se eu somar a área um com a área 2, vou ter que ser zero. E a resposta é justamente esse tempo aqui, ó. Em que tempo que isso acontece? Bem, essa resposta. Em que instante, em que tempo que isso acontece? Vamos ver. Ó, voltando. Eu vou ter que calcular a área um mais a área 2 tem que ser igual a zero. Eu tenho retângulos. Retângulos têm bases e alturas. E as áreas são bases vezes altura. Então, se você for pegar a primeira área, a minha base vale 3, não, vale 5, e a minha altura vale 4 mais. A segunda figura, eu não sei a base. A base vai ser daqui até aqui. Eu vou descobrir essa base aqui, ó. Tem que ser a base vezes a altura, que é menos 2. Ó, esse 2 aqui negativo é a altura. Isso tem que ser igual a zero. Então, você passa esse menos 2 para a direita, isso aqui dá 20, né? Então fica menos 2b é igual a menos 20. Então b é igual a 10. Beleza, a base é igual a 10. Só que desse lado ela começou em 8. Então aqui ela vai terminar em 18. Deixa eu explicar melhor para vocês. Você começou a sua base no tempo igual a 8 segundos. O intervalo de tempo que você calculou, que é a base, são 10 segundos. Então, esse intervalo de tempo aqui vão ser 18 segundos para essa área 2, que tem uma altura de menos 2 aqui para baixo. Então, a resposta é 18. A resposta é letra E também. Tá bom? Então, esse 10 ainda tem que somar com 8, onde começa a área, para dar
18 segundos. Beleza? Essa questão é bem inteligente. O exercício 5. A velocidade do corredor entre os instantes 0 e 8 é dada pelo gráfico. Determine a distância percorrida entre os instantes. Pessoal, se eu quero a distância, eu posso igualar isso no deslocamento, e o deslocamento eu posso calcular a área do gráfico velocidade versus tempo. Que área que eu vou calcular? Vou calcular a área de um triângulo e vou somar com a área do retângulo. São duas áreas. Então, a distância vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2, mais a base vezes a altura. Então, essa distância é igual. Essa base vale 2 e essa altura vale 10. Então, fica 2 vezes 10 dividido por 2, mais. Essa base vai do 2 até o 8. Então, vale 6. Então, é 6 vezes 10. Aqui vai ficar 10 mais 60. A distância percorrida é igual a 70 metros. 70 metros. Tudo bem? E a letra B, calcule a aceleração desenvolvida pelo corredor durante o intervalo de tempo de 0 a T2. A aceleração é uma variação de velocidade por uma variação ou um intervalo de tempo. A velocidade aumentou 10, isso aqui é o ΔV, ele aumentou 10 e ele demorou 2. Portanto, a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? O conceito de aceleração é a variação de velocidade temporal. Vamos para o último exercício plus, onde você podia até tirar 3 pontos, portanto, essa prova valia 11. Então, se essa prova valia 11 com caleidoscópio, você podia chegar até 13 pontos. Então, de 13 pontos, você só precisaria acertar 6, fora o caleidoscópio, obviamente, para passar. Então, aqui tem muita oportunidade. Pessoal, aqui eu tenho um gráfico de espaço pelo tempo. E se eu quero velocidade, eu faço um ΔX dividido por um ΔT. Um ΔX por um ΔT. Tá bom? Qual vai ser meu ΔX? Se você for olhar para o objeto A, que está escrito AC, né? A e C, então aqui deveria estar uma letra C, mas tudo bem, isso é relevante. O objeto A, ele começou na velocidade, na posição. Essa aqui é a posição inicial. Seria o x0 do objeto A. E ele chegou, vamos escolher um tempo qualquer aqui. Vamos ver um tempo bom. Eu estou olhando aqui, ó, está cruzando bem em cima da linha. Acho que é o melhor lugar, ó. Parece que esse lugar aqui está bem em cima da linha, ó. E aqui marca 80. Esse aqui vai ser o meu x final de A. E esse intervalo de tempo, vou descendo aqui, ó, vai ficar entre o 3 e o 4, vai dar 3,5 segundos. Então, o meu ΔX vai ser o x final menos o x inicial, dividido pelo meu ΔT. O meu x final, eu estou vendo lá 80, meu x inicial eu estou vendo 10, dividido pelo tempo de 3,5. Isso aqui dá 60 por 3,5, que dá 60 dividido por 3,5, que dá um número feio pra caramba, hein, cara? Que porcaria. Não tem um número melhor para pegar, não? Pior que não tem, ó. Ah, achei o número bom. Esse número é melhor. Ó, esse número é bem melhor. Então, eu vou abandonar isso aqui, ó. Vou abandonar essa parte aqui. O exercício, minha caneta parou. Aqui, ó. Eu vou abandonar isso daqui. Vou pegar esse aqui que é melhor. Ó, esse aqui é melhor. Peraí que a caneta agora está com frescura de borrar o papel. Vê se pode. Além da caneta ser eletrônica, ela fica com frescura
de borrar papel. Vamos ver se volta. Então eu peguei esse 30 aqui, ó. Bem, mas bem melhor. Ó, esse é o meu x final de A. Então já sei, eu vou trocar isso daqui meu final de 80. Tudo isso aqui eu vou apagar. Isso aqui é tudo. Vamos substituir aqui, ó. E esse tempo também. Vou fazer um tempo mais simples, ó. Eu peguei o meu final de 30 e meu inicial. Opa, meu final de 10. Aqui, ó. Esse aqui é 30 e 10. 30 e 10. E o tempo é igual a 1. Então, isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Aí sim, né, gente? A conta ficou boa. Vamos ver se eu pego uma coisa boa também no, na linha tracejada do objeto C, da partícula C. Deixa eu ver. Achei. Achei. Pera aí, Donades. Achei. Subindo aqui no 3, olha que legal. Encontrei esse ponto. E esse ponto bate aqui. Vamos ver se dá boa conta. Essa posição aqui, ó, essa posição aqui é a posição inicial da partícula C. E essa aqui é a posição final da partícula C. Esse número aqui está entre 30 e 40. Aqui está dando 35. E aqui está entre 60 e 70. Isso aqui está dando 65. Então fica posição final, 65, menos a posição inicial, 35, dividido por ΔT de 3. E aí você tem 30 dividido por 3, o que dá 10 metros por segundo. Hum? E já descobri a posição inicial. Da partícula A é o 10 metros, e da partícula B são 35 metros. Você não precisava fazer as velocidades para achar as posições, era só ler o gráfico, só isso. Agora, observando que se trata de movimento retilíneo uniforme, escreva a função horária dos espaços da partícula A e C. Então, a equação horária do espaço é sorvete. S igual a S0 mais VT, porque é movimento retilíneo uniforme. Então a equação fica, a posição, se você for escrever a equação de A, fica 10 mais 20 vezes T. Olha lá, quem escreveu isso ganhou mais meio ponto. E a de C vai ser igual a 35 mais 10 vezes T. E outro meio ponto. Um plus de um ponto a mais. Prova valendo 11 pontos. Beleza, pessoal? Então, eu espero que todos tenham sido aprovados, que continuem estudando, que estejam com a gente o ano que vem, fazendo um trabalho mais eficiente no ensino médio, de modo a ter toda a liberdade de escolher a universidade que queira cursar com esses professores maravilhosos do Colégio Darwin e com o material Farias Brito e vocês, alunos, matéria-prima de trabalho da gente aí, nesse modelamento, dessa amálgama, né, de conhecimento e sabedoria, nosso barrinho místico. A gente vai moldando o nosso barrinho místico que são vocês, tá bom? Então, curtam o trabalho, dê um joia, faça valer o nosso empenho e continuem estudando, tá bom? Então, eu vou nessa, fui, tchau e beijos.